E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas vamos continuar. Vamos falar um pouco aqui do FHC. Eu tenho aqui um filtro, até eu acho que eu fico parecido com a Eliane Cantanhede. Vou botar aqui, ó. Pronto. Eu de Eliane Cantanhede. FHC divulga hoje, por volta das 14 horas, uma nota pública sobre as eleições. Suspense! Ai, meu Deus, o que será que a FHC vai falar? Gente, a FHC soltou uma nota aí pró-democracia, temos que apoiar o candidato da ciência, as instituições, blá blá blá. Todo mundo sabe, assim, literalmente todo mundo sabe. Só pra trazer notícia, isso daqui eu só copiei do vídeo antigo e trouxe pro vídeo novo. Eu adoro fazer isso porque fica mais fácil o meu trabalho, né? Já tá tudo grifado. Fernando Henrique não anunciará para Lula agora. Vai esperar o timing perfeito, né? Aí vem Miguel Reale Júnior, que é do PSDB. Aí vem o diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Aí vem a carta da Fiesp, blá blá blá, né? E tá agora no momento que, meu Deus, a democracia está em risco, né? É o vira-voto, é o voto válido, é a vitória no primeiro turno em nome da democracia. Em 23 de maio, o Guilherme Amado já falava, Fernando Henrique Cardoso poderá anunciar ainda no primeiro turno seu apoio a Lula, mas, embora a dissidência do Dória tenha facilitado esse movimento, nada será feito agora. O ex-presidente quer observar mais o cenário para decidir o timing correto de fazer esse anúncio. Não é nada novo. A única coisa que me entristece de verdade foi o que a CNN fez. A gloriosa Daniela Lima, falando dos neo-aliados do Lula, porque não, os neo-aliados que o Lula está recebendo, isso, aquilo, outro, e o Planalto vai atacar, o Bolsonaro vai atacar os neo-aliados. Neo-aliado. Fernando Henrique Cardoso é amigo do Lula desde a década de 70. Ao falar isso daí, é modificar a história. É apagar tudo que aconteceu no passado. É fingir que, sabe, tudo que rolou, que colocou essa turma no poder, jamais existiu, que todas aquelas fotos são montagem. Então, pelo amor de Deus, neo-aliado. Ai. Aí, olha quem também vai pedir voto. Para surpresa de ninguém. Tabata Amaral defende voto útil em Lula. Democracia em primeiro lugar. As mesmas pessoas que estão aí, quer dizer, as mesmas não, né? Várias pessoas que estão ajudando a Tabata, né, financiando ela aí, doaram para a campanha da Tabata, são pessoas que também doaram para inúmeros candidatos do PT. Pelo amor de Deus. Qual é a diferença? E aí, falando uma coisa interessante que a gente também vem falando, né, em nossas análises, é o fator Ciro Gomes. E olha só, o Sam Puncher, que acho que ninguém vai duvidar que ele não gosta de Bolsonaro, ele fala o seguinte: uma pessoa do meu círculo pessoal, que entende tanto de política quanto eu entendo de física nuclear, veio perguntar quem é esse Ciro que está todo mundo criticando. Tem uma galera promovendo o terceiro colocado, achando que está ajudando o primeiro. Aí o Vilimil diz, vai dar ruim? Será que tá caindo na ficha para os petistas? E eu comentei, né? Na minha concepção, esse ataque ao Ciro Gomes, ele vai ser pela culatra. Eu não acho que isso vai dar certo. Não acho. Sobre o Ciro Gomes, olha quem apareceu para apoiar o Ciro Gomes. Esse aqui não perde uma oportunidade de buscar o holofote. Sérgio Moro. A campanha de ataque ao Ciro Gomes é uma mais demonstração da natureza totalitária do PT, querendo destruir todos que se opõem ao partido. Não sou eleitor do Ciro, mas fico alerta. É, Moro, o cara que tentou destruir o governo Bolsonaro. Esse ataque que o Ciro está sofrendo, esse ataque, meu Deus, o que é isso perto do que fazem com o Bolsonaro? Joga a bola com a cabeça dele, escrever artigo na Folha de São Paulo falando porque eu desejo que Bolsonaro perca a vida. Para! Ontem eu me deparei com um artigo, né, um artigo de opinião de um jornal da direita falando que o Moro pode vir a ser uma boa opção pro cenário. Eu falei, não, tá de brincadeira, bicho. O Moro é uma boa opção? Jamais. Eu não sei diferenciar o Moro de um candidato da esquerda em termos de malefícios que pode causar pro país. O clã fala o seguinte, ó, lembrem, Moro esperou Bolsonaro estar cercado por Dória, Maia, Mandetta, pandemia, para atacar pelas costas e fugir abrindo o flanco do presidente para confusão rolar.
Moro não é e nunca será boa opção. Ficar contra Lula para ele não é virtude, é questão de sobrevivência. Voltando aqui pro Ciro Gomes, e eu não trouxe esse vídeo aqui à toa, vocês vão entender por quê. Assim que a gente passar aqui, e envolve o Lula, olha o que ele falou na FAAP. Esse vídeo aqui deu uma certa viralizada no dia de ontem. Acha mesmo? Você vai votar nulo ou vai viajar para Paris? Eu vou votar em mim. Votar em mim. Mas eu... E, de novo, o gabinete do ódio e o mentiroso Luiz Inácio Lula da Silva simplesmente está intoxicando a cabeça dele. Eu estava aqui na votação. Eu não fui para Paris no dia da votação. O que eu não fiz, porque é meu direito de cidadão, é fazer campanha junto de bandido. Isso eu não faço. Mas não há menor chance. Mas o senhor Renata, desculpa, eu só vou para continuar. Mas o senhor não acha que, até pelo protagonismo que o senhor tem de tantos anos no país, não, e é um direito do senhor, como o senhor disse, perfeito, não há questão em relação a isso. A minha questão é, isso não ajudou também, de alguma forma, a colocar tudo isso que nós, como brasileiros... Essa é a mentira que o Lula quer que todo mundo acredite, tendo por coadjuvantes jornalistas que deveriam fazer o juízo crítico. Faça uma soma simples. Pega os votos que o Haddad teve e os votos que eu tive junto, e o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais. Então a presunção dos canalhas mentirosos do PT é de que eu teria a capacidade de transferir para o Haddad mais votos do que eu tive para mim mesmo. Só na cabeça doentia dessa gente. Estou dizendo de novo, se houvesse jornalismo no Brasil, vocês estão obrigados a fazer essa conta lá no Estadão, que eu sei que tem um restinho de jornalismo lá. Você pega o seguinte, os votos que o Haddad teve, mais os votos que eu tive, o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais. Vocês querem o quê? Que eu seja responsável por ter do dobro dos votos que eu tive em favor do outro candidato que eu não tive? Para mim, só na cabeça doentia desse grande mentiroso em que se transformou o Lula. Agora, nesse ano, o senhor não tem zero possibilidade do senhor apoiar o Lula no segundo turno? Eu vou ao segundo turno para salvar o Brasil dessa tragédia. Eles vão matar o Brasil. As nações também se suicidam. Eu vou ao segundo turno e só Deus e o povo brasileiro, às 17h30 do dia 2, me tirarão a determinação de vencer essas eleições. Sim. Mas qual a estratégia para subir dos atuais 5% em 11 dias? Atacar em Trancilim e defender em zigue-zague. O senhor pode explicar? Não, porque é secreto. Brincadeiras à parte, você vê que o Ciro Gomes, né, ele vem apontando que a imprensa está trabalhando para a turma do Lula. A imprensa brasileira tá aí tentando dar uma mãozinha pro Lula. Ninguém duvida muito disso, mas nunca é demais, né, noticiar coisas como essa. Propaganda eleitoral do PT usa vídeo de William Bonner falando: o senhor não deve nada à justiça. O senhor não deve nada à justiça. Parabéns, William Bonner. Parabéns à Rede Globo. Fábio Van Garten diz, ó, tá escancarado, jogo marcado, vergonhoso. A Globo tá fazendo o possível e o impossível para tentar eleger o Lula. Acho que não vai dar certo, não. E aí ontem o Lula, né, teve que voltar atrás no seu plano, e isso não parece o comportamento de um candidato que está liderando. Se o Lula realmente estivesse liderando com folga, não tivesse com medo do segundo turno nem nada, ele não tinha por que ir no Ratinho, porque ele já tinha anunciado que ele não iria. Pois ele foi, mudou de ideia. Saíram notícias também hoje pela madrugada, não sei se saiu hoje de manhã, às 4 da manhã, ou se saíram no final da noite de ontem, na Bela Megali do Globo. A Globo falando que o Lula ele pode aparecer no debate aí de sábado, ao do SBT, porque talvez fique feio, né, ele fugir de Bolsonaro, só aparecendo na Globo e dê mais pano pra manga, porque Bolsonaro pode bater no Lula, né, fazer perguntas pro púlpito vazio e etc. E aí o Lula tá até agora até pensando em ir. Isso também não parece o comportamento de quem tá liderando as pesquisas, né? O cara tá muito certo da sua estratégia. Mas enfim, independente disso, a ida de Lula no Ratinho teve um ibope menor do que o que Bolsonaro teve, o que também, assim, é engraçado, né? Bolsonaro tem mais audiência que o Lula em qualquer programa de TV que ambos vão, em manifestações de rua, em apoios nas redes, mas fazer o quê, né? O Lula que tá liderando o Datafolha e IPEC. E olha só, na ida ao Ratinho, o Lula mais uma vez deixou claro que
quer regular a mídia. E ainda falou o seguinte, ó, Lula se diz socialista refinado. Depois que se aproximou do benchimol, né, o Lula tá demais. E afirma que regulação da mídia cabe ao Congresso. O candidato voltou a defender que os meios de comunicação na internet possam ser regulados de acordo com os interesses da sociedade. Sabendo que essa galera adora desumanizar os apoiadores de Bolsonaro, logo, a sociedade deles, né, não tem espaço para opiniões da direita. Mas vejam só, sobre regulamentação da mídia, no dia de ontem, o amigo do Lula, o seu grande aliado Daniel Ortega, que ele fez questão de defender internacionalmente, relativizar o fato que ele estava prendendo opositores nas eleições passadas, inclusive na entrevista para o El País, onde a diretora do grupo El País, que é de esquerda, ficou assim, sabe, sem palavras, os olhos assim esbugalhou, né? Ficou tipo assim, ó, assim, meu, Lula? Você está defendendo Lula? Enfim, o Ortega, amigo do Lula, ele retirou a CNN do ar na Nicarágua. O amigo do Lula. Só para lembrar ali, ó, 23 de novembro de 2021, em entrevista ao jornal El País, o Lula minimizou a ditadura de Daniel Ortega. Lula comparou o tempo que o ditador e a chanceler alemã Angela Merkel estão no poder. A diferença é que ela venceu, né? E o Daniel Ortega está prendendo opositores para continuar no poder. O Demagogia diz, ó, amanhã pode ser aqui. E o Demagogia, que é um mestre das colagens, mas antes só para lembrar que, além do Ortega, outro amigo do Lula, o Maduro, já fechou 49 veículos de comunicação na Venezuela. Com certeza, os de direita são os primeiros. E aí, voltando nas super colagens do Demagogia, Nicarágua aprova a lei que controla redes sociais e meio de comunicação. É regulamentação da mídia, né? E você vê, ditadura da Nicarágua tira a CNN do ar. A mesma ideia, né, de regulamentação é do Lula. Lula defende regulação da mídia. Não é censura prévia, né? Censura póstuma, deve ser. Ah, Lula, esse Lula é demais. E aí, o dono da CNN brasileira é uma figura intrigante, porque a TV dele é loteada, né, do início ao fim pela turma do Lula, mas ele faz tweets do tipo: com a decisão de hoje do Copom, do Banco Central, de não subir a taxa de juros, indicando o fim do ciclo de alta de juros, o Brasil se torna o primeiro país do mundo desenvolvido a encerrar o ciclo de alta. Primeiro, gente. O primeiro, nosso Brasil. Mérito da nossa política econômica. Obrigado, Bolsonaro e Paulo Guedes. Depois ele disse: a economia do Brasil é muito forte. Temos de aproveitar a oportunidade e virar uma potência mundial. Apesar da alta forte de juros que tivemos, o PIB cresceu, os empregos cresceram e a inflação diminuiu. Não me lembro de nada igual. Sim, porque nunca houve na história um presidente igual a Bolsonaro. Notícias para referendar o que ele falou. População ocupada sobe em julho e alcança recorde. Eu falo recorde, meu pai sempre fala, não é recorde, é recorde. Não importa. 100 milhões, diz o IPEA. Banco Suíço elogia a política monetária do Brasil e prevê recuo ainda maior da inflação. Artigo do BS intitulado De Patinho Feio a Cisne avalia que a inflação brasileira vai perder força antes da de outros países. E aí você vê notícias como essa que nos conectam com o próximo tema. Você vê, gente, que a turma do mercado financeiro, que em tese quer ver a economia brasileira deslanchando, sabe? Várias empresas fazendo IPOs na Bovespa, né? Pra tudo que é lado, dinheiro jorrando. Vem uma notícia como essa. Pessoas que lidam com números e veem que os números do Brasil são positivos. Tá lá, ó. O recado do governo Bolsonaro ao mercado que soou como música na bolsa. O Ministério da Economia passou a estimar um superávit primário inédito nas contas do país desde 2014. Isso após uma pandemia. O Ministério da Economia projeta que as contas públicas do Brasil vão registrar um superávit primário pela primeira vez desde 2014. A revisão é provocada pela estimativa de quase 100 bilhões em receitas que não estavam previstas inicialmente. O possível superávit soou como música no mercado e a Bolsa de Valores subiu e fechou o dia com forte alta de 2%. E aí você se pergunta, cara, o mercado está indo bem, números são bons,
Por que a turma do mercado financeiro poderia estar contra Bolsonaro? Por quê? Por quê? E é que a gente tem que falar do senhor Carlos Eduardo Gabas, mas antes temos que falar do nosso glorioso Guilherme Benchimol da XP, porque esse daí é mais Lula do que o filho do Lula. A gente comentou recentemente uma notícia que saiu no Globo, na conta do Lauro Jardim, falando que o PT começa a abrir o jogo do que fará na economia. Antes de se aprofundar nessa notícia, lembremos que o PT, assim, escondeu, né, o plano de governo. Escondeu. Não quer revelar. O PT não quer mostrar o que vai fazer, porque se mostrar, eles podem perder apoio. Então, imagina o que tem nesse programa, que se mostrar vai perder apoio. E não é da esquerda. Perder apoio do centro. Imagina as pautas de esquerda que estão lá dentro. Bolsonaro até fala o seguinte, ó. Lula não apresenta o plano porque já negociou ministérios, já negociou estatais, né, bancos, troca de apoios. Esse modelo promíscuo resulta num governo que trabalha por interesses estranhos e não pelos da nação. Não dá para assumir compromissos com o povo se já está comprometido com maracutaia. E aí a gente volta. A notícia que o Lauro Jardim traz é: o PT não conta para os brasileiros o que é que eles vão fazer. Mas para, olha aqui, um grande investidor estrangeiro na sede da XP do Benchimol, um dos melhores amigos do Lula, o cara do pragmatismo e sensatismo, o Alexandre Padilha, ele tá abrindo o jogo. Ele está abrindo o jogo. Se você não precisa entender muito de mercado financeiro, você não precisa entender muito. Só pensa o seguinte: se você tem bilhões em suas mãos para investir, você prefere um mercado extremamente competitivo, onde a bolsa está melhorando, né? Mas competição, né? Uma selva de leões, ou você prefere um mercado onde, sei lá, né? O cara do Lula do mercado financeiro tem reuniões e você pode estar presente onde ele vai soltar informação primeiro. Não é informação demais, né? Só o que vai fazer na economia, mas na boa, eu tendo qualquer dinheirinho, eu gostaria de ser uma mosca na sede da XP, meu irmão. Sabe? É realmente assim. A XP, eu acho que o PT devia fazer o seguinte: abrir o site deles, do lado da Fundação Perseu Abramo, né? Que são aqueles grupos vinculados ao PT. Fundação Perseu Abramo, CUT, MST. Deviam colocar no site do PT a XP. Assim, ó, entre a Fundação Perseu Abramo de um lado, a CUT do outro e a XP no meio. É a cara do PT. É a cara do PT. Devia até botar XPT. Botar um T agora. O XPL, né? XP do Lula. É inacreditável. O mercado financeiro. E aí temos que falar do Gabas. Por quê? A gente mudar de tema e tudo começa aqui. No dia de ontem, o Lula fez uma fala que chamou muito minha atenção, também chamou do Renato, né? Ele compartilha e fala o seguinte, ó: o Lula não apresentou o plano de governo, mas prometeu recriar o Ministério do Gabas. O controle dos fundos de pensão faz parte do acordo woke com a Faria Lima. E olha o que o Lula diz: nós vamos recriar o Ministério da Previdência Social. Não tem... E no meu partido a gente tem cota de participação para jovem, a gente tem cota para mulher agora é paridade, a gente tem para negro, sabe? Tudo tem cota. E não tem cota para nós. Não tem cota para nós. É verdade, porque nós já somos uma parte, sabe, muito importante da nação brasileira, e que bom que seja assim. Não tem cota para nós. Ou seja, o Lula tá dando um indicativo que no Ministério da Previdência Social vai ter a volta do comando petista.